Fala pessoal, mais um desafio aí, tá? Desafio de consertar esse canivete. O cliente me pediu para consertar ele. Ele quebrou o pino da lâmina, né? O pino da lâmina, pessoal, com apenas 2 milímetros de espessura, tá? É um pino muito fino, é um canivete muito grande, tá? Nem canivete pequeno pode colocar esse tipo de pino. Mas o canivete aí com um corpo de quase 25 centímetros, a lâmina dele deu uns 23 no total. A parte do fio aí deu 19, foi quase 19. Deu, então, muito grande esse canivete, com um pino muito pequeno, apenas 2 milímetros. E de latão, pessoal. Se fosse inox, carbono, paciência. Mas latão, muito fraco, tá? Só porque o booster é de latão, o cuteleiro resolveu fazer o pino de latão para quê? Para não aparecer, né? Mas fica aí a pergunta: o que você prefere? Estética ou resistência, né? Eu fico com a resistência. Então coloquei aí a lâmina dentro do corpo canivete para o pino ficar bem esquadro, bem certinho, tá? Centralizado. Tô fazendo a furação com a broca de 3,5 milímetros, tá? É uma broca boa. E tô fazendo aí, furou bem fácil, apesar que tinha um pino dentro desse buraquinho aí, mas furou fácil, tá? Agora eu vou substituir a broca, colocar uma broca de 4 milímetros, tá? Essa broca de 4 milímetros, pessoal, eu tive bastante trabalho com ela nesse vídeo aí, vocês vão ver, porque a furação do booster foi fácil, muito fácil, né? Eu somente abri o furo mais um pouco. Mas só que agora, pessoal, aí, ó, pra furar essa lâmina eu achei que ia ser fácil, tá? Eu imaginei que seria um aço 5160 ou um 1070, algo assim. Mas é um aço complicado esse aço aí. De repente pode ser de algum disco, algum aço rápido, ou de repente 5200. Mas eu tive que afiar essa broca um monte de vezes, tá? Se fosse um aço assim, comum, né, mais convencional, teria furado a primeira aí sem problema nenhum. Mas eu tive que afiar um monte de vezes. Perdi as contas de quantas vezes eu afiei essa broca, tá? Tentando furar aí de todas as formas. E a broca só cantando e chiando e nada. Decidi aí fazer uma destempera seletiva, tá? Coloquei a parte do fio dentro da água para não perder a têmpera. E fiz aí, né, um revelimento bem forçado, né, uma destempera seletiva, na intenção de amaciar para furar, tá? Mas infelizmente nem isso funcionou, tá? Aí eu tô usando o maçarico, posicionando ele, né? A parte mais quente do fogo é a parte do final, a parte laranja. Então, tô fazendo revelimento aí. Pode ver que mudou de cor aí, ó. A parte mais dura, essa amarela de baixo aí, depois a azul a média, depois essa esbranquiçada em cima aí, ó. É que é a mais macia, né? Porém, eu fiz aí conforme eu tô acostumado a fazer com 5160, né? 1070. Porém, não adiantou nada, tá? Ele mudou a cor, mas não adiantou. Então, por isso que eu cheguei à conclusão que eu acredito que é um aço 5200. Porque o 5200 é muito duro, né? É muito complicado. Então, eu acredito sim que seja 5200. Ou algum disco, né? Reciclado que ele pegou, de repente pegou um aço rápido. Alguma coisa assim, porque é muito duro, tá? Então, eu já fiz várias afiações aí. Tô tentando de várias formas pra furar. Mas não adianta, pessoal. É muito duro. Muito duro. Pessoal, eu cobrei por esse trabalho aí apenas R$ 40, tá? E é complicado. Por isso que eu não gosto de consertar, né, de fazer conserto, de trocar cabo, fazer esse tipo de serviço. Por quê? Porque às vezes o cliente traz pra gente uma peça bem baratinha, né? Esse canivete não, o canivete é top. Vale a pena gastar com ele. Mas às vezes o cliente traz uma peça bem baratinha e não compensa nem pra ele nem pra mim, tá? E o cliente é leigo, não entende? Aí, pessoal, tô fazendo uma fiação bem agressiva aí usando o rolete da lixadeira. Porque no rolete aí, o corte da broca fica bem aberto, bem pra fora. E ele fica bem agressivo, tá? Fica top. Porém, nem isso adiantou, tá? A dureza, né, extrema dessa lâmina, ela cegou o fio da broca aí muito fácil, tá? E não adianta. É bastante complicado mesmo, tá? Infelizmente, falta pra gente umas brocas, né, melhores. Essa é uma broca da Iven. Porém, pode ver que essa broca até quebra aí, ó. Ela vai quebrar, no finalzinho ela quebra. E eu tenho um prejuízo, né? Uns 8, 9 reais que custa uma broca dessa, né? Então, cobrei apenas R$ 40 e pedi uma broca nova, tá? Essa broca é nova, eu peguei ela hoje pra furar, tá? E o trem é complicado, tá? Tô usando aí o óleo solúvel, né? Ele é pra corte, né? Ela ajuda a cortar, ajuda a furar. E ele resfria, né? Ele refrigera muito fácil. Então pode ver que aí, ó, ela quebrou a broca aí, pessoal. Quebrou quando passou. A broca passou, furou, né? E agarrou e quebrou, né? Mas tudo bem, isso acontece, né? Ainda bem que furou. Se tivesse quebrado e não tivesse furado, era pior. Agora eu tô colocando uma broca de 6 milímetros com a fiação meio de ponta pra fazer uma escariação, tá? Pra escariar o booster, pra dar duas cabeças dos dois lados, pra evitar dele abrir, tá? Pra não dar folga e pra ele não abrir, né, o corpo, né? Então é muito importante fazer esse processo aí, pessoal. Peguei um prego 1936, lixa Bora 7, grão 50, bem surradona aí, e tô fazendo aí uma ponta, tá? Tô fazendo uma ponta pra me remanchar, né, a lâmina. Eu uso prego, pessoal, porque o prego, ele é muito resistente, tá? E se fosse prego esse canivete, não teria quebrado de jeito nenhum, tá? Então aí já vou começar a remanchar aí, ó. Coloquei ele na posição certinha, mas pode ver aí, pessoal. Aí eu bater nele e eu percebo que ele não tá indo. E o que acontece isso? Ele garra, né, a dureza da lâmina, começa a cortar o prego. Aí vai criando uma rebarba, um caroço, que depois fica um calço entre a lâmina e a lateral do canivete. Então, esse calço, ele vai deixar uma greta aberta em cima e vai deixar uma folga horrível, tá? Fica muito ruim mesmo. Então tem que ter muito cuidado nesse processo aí. Pode ver que nesse momento aí, ó, tô mostrando direitinho aí, a rebarba começou a cortar, né? A lâmina começou a cortar o prego. Isso acontece muito, pessoal. É muito canivete que às vezes a pessoa remancha o canivete ali, tranca o canivete, fecha ele, e depois tá uma greta, a pessoa bate e não adianta. Pode bater até quebrar que não adianta, a greta não vai sair. Porque tem um calço criado pro pino que deu um calço. A lateral corta o pino. E a gente não vê. Tem que ter muito cuidado com isso. Aqui fiz até um polimento nesse prego pra ficar bem lisinho. Fiz uma ponta maior ali, uma ponta mais comprida, mais disfarçada. Pra quê? Pra ele não cortar, né? Pra a lâmina não cortar. Decidi escariar aí nesse momento a quina do buraquinho pra não cortar o prego, tá? Então eu já vou colocar de novo a lâmina no lugar certinho, né? A pressão do canivete ficou top demais, né? Ficou boa. Então aí bati. Dessa vez aí, graças a Deus, deu certinho. Então eu vou cortar o excesso do prego dos dois lados, né? Tô cortando. Usando aí o disco da Norton, muito top. Esse disco gostei demais. E agora, pessoal, aí eu vou planar, né, a superfície do prego de um lado e outro. Pra quê? Pra não correr risco desse prego entortar, né, e atrapalhar o trabalho. E o tamanho também de cada lado ali tem que estar bom também. Porque se ficar pequeno, ele vai ficar greta. Se ficar grande, ele entorta. Então tem que estar no jeito. Tô batendo aí em volta do pino, tá? Tô batendo aí em volta, nas beiradas do pino em volta, pra ele expandir e tampar aí todo o buraquinho ali em volta ali, pra não deixar greta nenhuma, tá? Pra tampar tudo. Então, pessoal, desse jeito aí, um prego de 4 milímetros tá seguro, viu? Isso aí o dono não consegue mais quebrar, não.
usando ele não, né? Então agora, ó, tá agarrando bastante, né? Se eu pegar uma talhadeira e bater por dentro, ele vai abrir, vai para agarrar, vai. Mas é sujeira, tá? Então primeira coisa, coloca aí, né, o ingrediente especial, né, que eu sempre tô usando, o detergente, por quê? Porque o detergente vai tirar toda a sujeira, ele vai lubrificar e você vai ver que não é aperto de pino, é simplesmente sujeira, tá? Pra não dar folga e ficar macio, lava o canivete, usa detergente, que é top. Então aí tô tirando o excesso do pino, tá? Ficou com excesso bem grande dos dois lados. Vou tirando o excesso, dando a lixa aí, bora 7, bem surrado aí, grão 50, tá? Esse canivete, pessoal, tem um mosqueado bem bonito na lâmina aí, ó, na mola, tá? Mola mosqueada. Quem fez caprichou bastante mosqueado. Então lixa Scott Brite embaixo da flexível 120, tá? Eu faço muito isso, eu uso muito esse processo aí, ó. Nas minhas facas, nos canivetes, uso bastante, indico fazer isso. Vale muito a pena, tá? É um custo-benefício excelente, porque a Bora 7 é um valor alto, é R$100, mas ela dura um ano, tá? E essa lixa flexível é 13, R$14, então ela dura bastante, excelente custo-benefício. Então aí, ó, tô tirando a imperfeição, né, dos pinos, tirando a imperfeição do booster. Mas só que esse booster de latão, pessoal, ele tem uma imperfeição muito grande dos dois lados aí, tá? Ele tá com uma vala, um afundado no meio dele, muito ruim. E tem uma espécie de cola ou verniz, algo assim, tá? E não quis sair de jeito nenhum, né? Então agora eu acreditei. Eu tava acreditando aí que se eu fizesse esse acabamento na roda de pano ia dar certo, né? Mas aí, pessoal, ó, eu já tô fazendo a lâmina, tá? Usando o mesmo sistema aí, Scott Brite, flexível 120 e depois flexível 400, tá? Lembrando que eu não pude fazer um acabamento top aí, caprichar demais, por quê? Porque senão não compensa pra quem paga, né? Não compensa pro dono, não compensa pra mim também, né? É bem complicado fazer. Você tem que saber trabalhar pra não assustar o dono, né? Do canivete. De todo jeito, pra gente que trabalha, não compensa pegar esse tipo de trabalho, porque de todo jeito é complicado. Se for cobrar o preço que tem que cobrar mesmo, o dono não vai querer. A gente faz mais mesmo é pela amizade, né? Mas vale a pena, o cara é bom, o cara me compra muito. Então aí, ó, eu acreditei que a imperfeição do booster ia sair somente na roda de pano. Geralmente sai, mas tinha uma espécie de cola, alguma coisa assim que não quis sair de jeito nenhum. Então aí eu pelejei pra tirar a imperfeição, né? Até na parte de trás do chifre deu certo, né? Poliu, ficou bacana, já tava bem bom já, né? Só que no booster não quis tirar a imperfeição, não saiu de jeito nenhum. Tentei apertar a mão bastante. Pode ver que depois que eu vi essa lâmina pra cima aí, agora, pessoal, quer ver? Agora quando eu viro, ó o tranco. Não, quando eu viro ele, dá um tranco, né? Que a roda de pano quase me toma o canivete. Parece que quase me toma, na verdade não, tava bem atento. E com luva, tá? Por isso é muito importante trabalhar com braço firme. Nesse momento, pessoal, agora aí, tá? Deu um tranco, né? O canivete começou a fechar e me deu um tranco. Mas só que sempre de luva, sempre atento, braço firme, pra não acontecer, tá? Politriz é ferramenta perigosa. Agora aí tô usando a roda PG, grão 220 com a massa marrom. Então agora eu vou remover essa imperfeição com muita facilidade, tá? Roda PG, é ó, muito simples. Algumas 2 ou 3 passadinhas já removeu. Pode reparar, pessoal, que essa roda PG tá ficando da cor de ouro aí, cor de latão. Em cima dela aí, tá ficando da cor de latão, tá? Porque ela remove muito. É uma roda já velha, surrada, ainda com massa de polimento, mas ela remove muito. Pode ver que ela tá brilhando aí na cor de latão, tá? Ela remove muito fácil, dando aí um talento também na mola, né? Tem um mosqueado bonito na mola, então dando um talento nele aí, tá? É um serviço assim rápido, né? De fazer, tem que ser uma coisa mais rápida pra ficar um preço bom pro cliente também. Senão o cliente, né? Não tem como. O cliente já paga frete pra vir, pra ir, e ainda, se a gente enrolar no trabalho, o cliente vai sair no prejuízo, fica complicado pra ele, né? Então tem que ser uma coisinha assim boa, com qualidade, porém rápido. Então aí tô caprichando mais na roda de pano pra acabar de tirar a imperfeição, né? Pulindo aí o booster. Esse booster, pessoal, quem fez ele fez bem feito, ó, fez nele ali um detalhe. Ele não ficou reto, ele ficou com umas curvas, né? No encaixe do booster com o chifre. Gostei bastante, ficou bacana, ficou bonito, né? Pena que quem fez colocou um pino muito fraquinho. Pior que os pinos da mola tá fino também, mas na mola não, acho que vai dar defeito não. Então aí, pessoal, já tô puxando o brilho, tá? Com a massa vermelha. Massa vermelha, roda limpa, né? Então, cada roda é uma massa, tá? Não pode misturar as massas na roda de jeito nenhum, tá? Cada massa com a sua própria roda, tá? Então aí, ó, tá ficando bem brilhante já, tá? Tá um brilho bem intenso, bem bonito, tá? Rotação baixa, tá? Muita gente usa aí às vezes no esmeril, eu usei também quando não tinha politriz, mas não funciona bem porque muita rotação, fica em imperfeição, não tira o detalhe. E o pior, a gente vai e leva a massa na roda e a roda joga a massa toda fora já. É bem complicado. Então aí, pessoal, agora chegou a hora da afiação, tá? Então tô usando aí a lixa flexível, grão 400, né? Porque o canivete já tava já cortando, né? É uma peça já usada, não é uma peça que eu tô fazendo agora. Então a 400 aí já dá, né? Somente 400, mas é uma 400 bem surrada, então já tá com os grãos mais refinados, né? Mas é uma 400, tá? Então já passei, afiei, tentando cortar papel, muito difícil, tá até dobrando, tá vendo? Não corta bem, tá? Aí ó, o segredo pra uma boa fiação, roda de pano, não precisa ser roda de couro. Ó, eu passo uma vez de um lado, né? Uma vez, ó, 2 vezes aí, né? Do outro lado, né? Uma vez para lado, vai dar 2 vezes, ó, a terceira vez, né? E a 4ª vez, né? Então, na verdade, foi 4 passadas, mas 2 passadas de cada lado. Olha a diferença, pessoal, desse fio. Olha a diferença, tá? Então, dá uma diferença, assim, absurda. A roda de pano, tá? Eu indico até a pessoa ter um esmerilzinho em casa e deixar somente pra fazer esse serviço aí, ó. A fiação. Depois da fiação fazer isso. Então, pessoal, terminou e muito obrigado. E Deus abençoe.